Se você quiser saber o quão eficiente um equipamento é, você precisa olhar para o seu fator de potência. O fator de potência está relacionado com a eficiência energética daquele dispositivo, daquele equipamento. O quão eficiente ele está convertendo a energia drenada da rede em potência útil. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Deixa eu compartilhar aqui meu slide para a gente analisar melhor essa questão. Bom, aqui eu coloquei um exemplo muito comum, tá? Um ventilador. A concessionária, ela disponibiliza em nossa residência um tipo de potência chamada potência aparente. Essa potência aparente, ela vai se converter em duas quando você ligar o ventilador, por exemplo. Então, vou ligar o ventilador aqui e esse ventilador vai começar a consumir, a drenar da rede essa potência chamada de potência aparente. Essa potência aparente ela vai se converter em duas. Em potência, uma potência que a gente chama de potência reativa e uma potência ativa. O que seria essa potência reativa? Essa potência reativa ela vai servir para magnetizar as bobinas desse ventilador, gerar o campo eletromagnético para que o mesmo venha a funcionar. E o restante será transformado em potência útil. O que isso quer dizer? A potência que realmente realiza trabalho, que seria a potência ativa, medida em watt. Essa potência reativa, ela não realiza trabalho, porém, ela serve para magnetizar as bobinas desse motor. Ela é necessária para o funcionamento desse ventilador, ok? Eu preciso gerar esse campo eletromagnético para o ventilador funcionar, correto? Ok, porém, essa energia reativa, bem aqui, que é dada em volt-ampere reativo, ela pode se exceder, ela pode aumentar, ok? E se ela aumentar, você vai ter uma queda nessa potência bem aqui. Tendo uma queda nessa potência, você também vai diminuir o seu fator de potência. Você consome da rede potência aparente, medida em volt-ampere. Essa potência aparente, nesse ventilador, uma parte se transforma em potência reativa e a outra em potência ativa, que é a potência útil. Ok. A ANEEL, ela me informa que esse fator de potência, ele deve estar nesse valor aqui de 0,92, tá? Por lei, eu preciso ter esse valor de fator de potência para que eu não venha a pagar multa. As grandes empresas aí possuem muitas cargas indutivas, então eles precisam sempre ter esse fator de potência com 0,92 para que não seja gerado multa. Então esse aqui é o mínimo que você precisa manter o fator de potência. Okay? O que é que a gente encontra nas literaturas sobre isso que eu acabei de explicar? Nas literaturas a gente enxerga bastante esse triângulo aqui, que é o triângulo das potências. Esse triângulo das potências resume exatamente o que eu acabei de falar. Esse vetor aqui, vermelho, ele simboliza a minha potência aparente, que é a potência entregue pela concessionária. E é representado pela letra S. Tem a potência reativa, que é medida em volt-ampere reativo, representada pela letra Q. E essa potência reativa, ela pode ser indutiva ou ela pode ser capacitiva. Indutivo é quando eu tenho ali bobinas absorvendo essa energia reativa, tá? E energia reativa capacitiva é quando eu estou fornecendo energia reativa capacitiva. Então, um absorve e o outro fornece, tá? Quando for capacitivo, está fornecendo. Quando for indutivo, está absorvendo. Certo? E a potência ativa
é representado pela letra P e é dado em watt. Então, sempre que a gente olha nos aparelhos eletrodomésticos, a gente tem ali a potência medida em watt. Se a potência é medida em watt, logo você lembra disso aqui. Opa, se é medida em watt, sendo que a concessionária fornece potência aparente, que é em VA, então significa que existe uma potência reativa. Tá? Quem vai indicar essa potência reativa, se ela está boa ou não, é o fator de potência. Ok? Então eu tenho essa seta bem aqui. Ok? Essa seta aqui é a minha potência aparente. Se eu descer essa seta e deixar essa seta em cima da potência ativa, eu anulo completamente essa seta aqui, olha. Essa verde. Eu anulo ela. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu aproximo a potência aparente da potência ativa, eu vou diminuindo a minha potência reativa. E se a minha potência aparente for igual à potência ativa, eu digo que a minha energia reativa no sistema é 0 e o meu fator de potência é 1. Ok? Então, quanto mais próximo o meu fator de potência chega de 1, melhor ainda, eu estou diminuindo o nível de reativo da rede. Ok? E perceba que quando eu faço esse movimento aqui, ó, descendo a seta, esse ângulo aqui, ó, ele vai diminuindo. Se eu tirar o cosseno desse ângulo bem aqui, eu vou ter o meu fator de potência. Ou seja, o fator de potência, ele nada mais é do que o cosseno desse ângulo, que é um ângulo formado entre a potência aparente e a potência ativa. Sobre a energia reativa, eu tenho o tipo de energia reativo indutivo, ok? Bom, se eu tenho muitas bobinas, muitos indutores no meu sistema, em corrente alternada, como esse indutor vai influenciar o meu circuito? Corrente em relação à tensão. Veja bem, quando for indutivo, o efeito indutivo é fazer com que a corrente atrase em relação à tensão. Okay? Então essa corrente bem aqui, ó, ela vai estar atrasada em relação à tensão. Já no efeito capacitivo, a corrente ela vai se adiantar. Então, no efeito indutivo, a corrente estava atrasada. No capacitivo, ele vai fazer com que essa corrente fique adiantada em relação à tensão, olha. Adiantada. Ok? Ou seja, são efeitos inversos. Um atrasa e o outro adianta. Um é indutivo e o outro é capacitivo. Correto? Lembra que eu falei para você que se eu colocar essa seta da potência aparente em cima da potência ativa, eu vou zerar o nível de reativo? Isso acontece quando eu tenho uma carga puramente resistiva, onde eu não vou ter defasagem entre tensão e corrente. Olha só. Aqui, ó. Perceba que a corrente e a tensão, elas iniciam e começam no mesmo ponto. Certo? Diferente do efeito indutivo e do efeito capacitivo, que eu vou ter sempre uma defasagem entre tensão e corrente. E essa defasagem aqui, ó, eu represento pela letra grega chamada φ. E quando eu tiro o cosseno desse φ, eu tenho o fator de potência. Então o fator de potência ele está relacionado com esse atraso que existe entre a tensão e a corrente. Mas preste atenção que esse atraso entre tensão e corrente, ele é um efeito indutivo ou capacitivo. No indutivo, a corrente é atrasada. Então eu posso dizer que o meu fator de potência ele é um fator de potência atrasado. Já no efeito capacitivo, ele adianta a corrente. Então eu posso dizer que o fator de potência ele é um fator de potência adiantado. Ou seja, nos dois casos eu tenho um atraso entre tensão e né, uma defasagem entre tensão e corrente, porém um atrasa, o outro adianta.
E essa defasagem eu represento pela letra grega φ. E quando eu tiro o cosseno desse φ, eu tenho o meu fator de potência. O fator de potência bom, repare, é próximo de 1, ok? E próximo de 1 é quando eu tento pegar essa minha corrente, que está bem defasada, e tento alinhar ela junto com a tensão. Ok? Ou seja, quanto mais eu atrasar, por exemplo, essa corrente aqui, ó, pior vai ser o meu fator de potência. E quanto mais eu trazer para pertinho, melhor vai ser. Ok? Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, se tiver muito atrasado assim, olha, a corrente aqui está atrasada. Ok? Então, eu tenho um efeito indutivo. O meu nível de reativo indutivo está muito ruim, porque está muito defasado, olha. Tá? Aí, o que é que eu faço no meu sistema? Eu injeto energia reativa capacitiva para fazer com que essa corrente que está atrasada, ó, ela venha um pouco mais para frente. Ok? E eu consiga atingir um nível de reativo muito bom. Ou seja, o fator de potência bom é quando eu pego esse ângulo bem aqui e começo a diminuir essa defasagem entre tensão e corrente. Quando eu diminuo, mais próximo eu chego de 1. E se eu chegar em 1, o gráfico já vai ser igual esse aqui, ó. Esse aqui, ok? Igual esse aqui, ó. Certo? Porém, no caso do ventilador aqui, eu não posso ter um fator de potência 1. Porque se eu tiver um fator de potência 1, eu não vou ter mais a minha energia, a minha potência reativa. Por quê? Porque eu preciso de potência reativa para magnetizar e manter o campo eletromagnético desse motor, do ventilador, para que ele venha funcionar corretamente. Certinho? Então assim, olha que coisa bacana. Se eu pegar esse ângulo bem aqui, certo? Vou tirar o fator de potência, vou tirar o cosseno desse ângulo, eu vou ter o fator de potência. Tá, mas e se eu tiver o fator de potência e eu quiser fazer o caminho inverso? Eu quero encontrar o ângulo. Eu vou fazer o inverso. Qual é o inverso do cosseno? É o arco cosseno. Então eu posso tirar o arco cosseno do fator de potência, aí isso vai me resultar no ângulo. Ou seja, um me retorna o outro, ok? Se eu tenho o valor desse ângulo aqui, eu tiro o cosseno dele, eu vou ter o fator de potência. Agora, se eu tenho o fator de potência e não sei qual é o ângulo, basta eu tirar a sua inversa trigonométrica. Eu tiro o arco cosseno do fator de potência, aí eu vou ter o ângulo. Ou seja, eu volto para o ângulo, ok? Repare. Vamos supor que esse ângulo bem aqui, olha, ele é 93,07, esse ângulo bem aqui. Vamos supor, tá? Que é um ângulo muito bom. Quando eu tiro o cosseno desse ângulo aqui, ó, isso vai dar 0,92, ok? Mas vamos supor que eu tenho o fator de potência e quero voltar para o ângulo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o arco cosseno do fator de potência. Isso vai voltar para 23,07, que é o ângulo que eu tinha aqui, ó. Bacana, né? Ou seja, um te leva ao outro e pela inversa trigonométrica tu retorna para o valor do ângulo. Isso é muito bacana. Vejamos um exemplo aqui bem bacaninha. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu faço para calcular o meu fator de potência. Olha, o fator de potência ele é igual ao cosseno do ângulo. Ok, isso a gente já viu. Esse ângulo bem aqui, ele pode ser calculado como o arco tangente da potência reativa dividido pela potência ativa, tá? Você pode fazer essa jogada aqui, tá? Depois que você tira o arco tangente desses valores, quando você chegar no valor enxuto aqui, aí você tira o cosseno desse valor
que você chega no seu fator de potência. Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Para você entender melhor como funciona esse fator de potência. A gente viu que o fator de potência é o cosseno desse ângulo, tá? Mas eu também posso calcular ele como sendo a razão ou a divisão da potência ativa pela potência aparente, tá? E é essa fórmula que eu coloquei aqui. Eu vou te mostrar através desses cálculos aqui que um baixo fator de potência significa perda de potência no sistema. Eu quero calcular a potência, tá? Que seria a potência que realmente está realizando o trabalho, que é a potência ativa. Então, eu vou isolar essa potência ativa e passar essa potência aparente por outro lado multiplicando, tá? Dividindo, passa multiplicando. Então, tenho que a potência ativa vai ser o fator de potência multiplicado pela potência aparente. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu tenha um equipamento ali que a potência dele é 10.000 VA, ok? Essa é a potência aparente desse dispositivo aí, tá? Imaginário. Então, eu tenho 10.000. Vamos supor que o meu fator de potência ele tá ótimo, ele tá muito bom, tá? O fator de potência é 1. A gente sabe que o fator de potência ele é um número adimensional que vai de 0 até 1, ok? Então vamos começar pelo melhor e vamos diminuindo até chegar em 0. Veja bem, 10.000 VA, potência aparente, multiplicado pelo fator de potência 1. Claro que vai dar 10.000. Ou seja, tudo aquilo que está entrando está sendo consumido. Está sendo realizado o trabalho. Ou seja, eu realmente estou usando aquilo que eu estou consumindo. 10.000 aqui na entrada e na saída, que seria a potência ativa, 10.000. Agora vamos reduzir esse fator de potência. Vamos para o fator de potência mínimo, 0,92. Vou pegar esse mesmo 10.000 e vou multiplicar por 0,92. Vai dar quanto? 9.200. Perceba aí, olha, que já teve uma queda na minha potência. Tá? Esse 0,92 é o fator de potência mínimo exigido. Ok? Agora vamos diminuir ainda mais esse fator de potência. Vamos colocar um 0,70. 0,70 multiplicado por 10.000 vai dar 7.000 watts. Ou seja, de 10.000 que está sendo drenado da rede, o que eu realmente estou usando é 7.000 watts. Vamos diminuir para 0,60. 0,60 multiplicado por 10.000, 6.000 watts. Vamos diminuir ainda mais. Vamos para 0. Se você pegar 10.000 e multiplicar para 0, vai dar 0. Vai ser uma perda total de energia aí, certo? Ok, esse aqui é o fator de potência em cada exemplo. E perceba que quando o meu fator de potência foi caindo de 1, 0,92, 0,70 e 0,60, o que foi que aconteceu com os meus gráficos aqui? Vamos analisar. Quando o fator de potência era ótimo, que era 1, a corrente e a tensão elas estavam em fase, começando juntas. Quando eu diminui o fator de potência para 0,92, comecei a ter o que aqui, ó? Uma defasagem entre tensão e corrente. Quando eu diminui ainda mais o fator de potência, essa defasagem começou a aumentar ainda mais, ó. Aqui, ó, aumentou ainda mais em relação a esse de cima. E quando eu diminui ainda mais para 0,60, olha, ficou ainda maior essa defasagem entre tensão e corrente. Ou seja, o fator de potência ele está relacionado também com essa defasagem entre tensão e corrente, tá? E essa defasagem eu represento pela letra grega φ, e quando eu tiro o cosseno desse φ, eu tenho o fator de potência, ok? Agora repare, se eu tirar o ângulo de cada um desses fatores de potência aqui, ó, vou tirar o ângulo de cada um. Para mim tirar o ângulo, o que é que eu faço? Eu tiro o arco cosseno do fator de potência que eu tenho um ângulo, não foi isso que a gente viu? Então, se eu tirar o arco cosseno de 1, eu vou ter 0. Ok?
Ou seja, a minha seta, ó, vai estar bem aqui, 0. Percebe? Se eu tirar o arco cosseno de 0,92, eu vou ter 23, alguma coisa. Então a minha seta estaria mais ou menos aqui, ó. Ok? Vou tirar o arco cosseno de 0,70. Arco cosseno de 0,70 vai dar 45, alguma coisa. Então a minha seta vai ser essa aqui, ó. 45 e alguma coisa. Vou tirar o arco cosseno de 0,60. O arco cosseno de 0,60 vai ser 53 alguma coisa. Já vai dar mais ou menos por aqui, 53 alguma coisa. Ou seja, perceba que quanto mais eu vou diminuindo o meu fator de potência, eu vou aumentando o meu ângulo. O meu ângulo vai chegando onde? Vai chegando em 90 graus. Se o meu fator de potência for 0 e eu tirar o arco cosseno de 0, vai dar 90. Ou seja, isso, galera, funciona tanto para mais 90 quanto para menos 90. O que isso quer dizer? Tá? Para mais 90 aqui, ó, tá? Quando chegar em exatamente 90, a carga ela vai ser puramente indutiva. Tá? Quando ela for 0 aqui, ó, vai ser puramente resistiva. E quando for menos 90, vai ser puramente capacitiva. Tá? Vocês podem dar uma estudada nisso aqui, que é muito interessante, ok? Mas não vou me aprofundar nisso aqui agora. Eu só quero que fique claro o que é o fator de potência, qual é o efeito que ele causa no sistema e que ele realmente está relacionado com a eficiência energética do meu sistema. Ok? E a pergunta fica, o que é que eu faço para corrigir esse fator de potência quando ele está ruim? Quando essa defasagem está muito grande, o fator de potência está baixo, o que é que eu faço? Existem vários métodos para fazer a correção do fator de potência. E um dos métodos mais usual, mais comum, é utilizar banco de capacitores para fazer essa correção. Tá? Outra hora eu posso fazer um vídeo falando só sobre os métodos aí de correção de fator de potência. Existem vários métodos para fazer essa correção, ok? Mas basicamente o que você vai fazer? Vamos supor aqui, eu tenho esse fator de potência de 0,70, ok? Com essa defasagem aqui, tá? Esse 0,70 vai causar essa defasagem aqui. O mínimo que eu sei é 0,92, ok? Ou seja, eu quero sair de 0,70, corrigir esse fator de potência para que ele chegue em 0,92. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar nesse sistema um banco de capacitores. O que o banco de capacitor tem? O banco de capacitor, óbvio, né? Ele vai fornecer potência reativa capacitiva, tá? Se é capacitivo, ele vai fornecer esse reativo, tá? E o indutivo vai absorver. Então, o que é que eu vou fazer com esse banco de capacitor? Tá? O banco de capacitor, ele vai fornecer energia reativa capacitiva para esse meu sistema bem aqui, que é um sistema que possui uma energia reativa indutiva em excesso. Então eu vou instalar um banco de capacitor que vai fornecer para esse sistema energia reativa capacitiva. E quando eu fazer isso, tá? Olha o que vai acontecer. O efeito desse banco de capacitor no sistema vai fazer com que essa corrente diminui aqui a defasagem e chegue aqui, ó, na defasagem que eu preciso ter, que é a defasagem de 23,07, que corresponde ao fator de potência de 0,92. Ok? Assim que se faz a correção do fator de potência. Tem um cálculo também que se faz de como corrigir o fator de potência usando o cálculo. Mas o foco não é esse aqui. Vou gravar um vídeo também ensinando como se calcula, como se faz para calcular a correção desse fator de potência.
Aí você me pergunta, mas o que vai causar esse baixo fator de potência? É muito simples. Isso vai incluir várias cargas indutivas que eu tenho ali na indústria, como motores de indução, transformadores de potência, fornos de indução, transformadores de solda, equipamentos de iluminação, etc. Existem várias cargas ali indutivas. Isso vai fazer com que o fator de potência ele venha diminuir, tá? Venha diminuir. E se vai diminuir, é claro que eu tenho que fazer a sua correção utilizando aí banco de capacitores, né? E existem tipos de banco de capacitores, bancos de capacitor fixo, banco de capacitor automático e assim por diante. E uma das consequências dessa diminuição no fator de potência, um baixo fator de potência, é o aumento da corrente elétrica circulando por aquele sistema. Então, a corrente que flui através dos condutores durante o baixo fator de potência, ela é maior que a corrente em um fator de potência alto. Então, como as correntes que fluem no sistema com baixo fator de potência elas são maiores, isso significa que eu vou ter perdas no cobre. E isso vai levar ao quê? Vai levar a uma baixa eficiência desse sistema. Então, pessoal, esse ângulo de fase entre tensão e corrente, ele desempenha um papel muito importante na absorção de potência. Então é isso aí, galera. Eu espero que o assunto tenha ficado claro. Falamos sobre o fator de potência, vimos que o fator de potência está relacionado com a eficiência energética de um dispositivo. Ele indica, é um valor que indica o quão eficiente esse dispositivo ele está pegando a potência que está sendo drenado da rede e está convertendo em trabalho útil. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto aí e qualquer dúvida aí a gente vai respondendo, beleza? Até uma próxima aí.